Olá, eu sou Alexandre Nardi, do Núcleo de Estudos da Associação Rio-Catatim, e hoje eu vim conversar um pouco com vocês sobre os critérios de avaliação da FIGE para os dois tipos mais graves de erros que podem acontecer numa competição de kata, que são técnica esquecida e erros grandes. Num vídeo futuro nós vamos falar sobre erros médios e pequenos, né? Mas hoje vamos nos concentrar nas técnicas esquecidas e nos erros grandes, tá bom? Se você não teve a oportunidade de assistir o vídeo anterior, para um pouquinho, volta lá, assiste o vídeo anterior, porque ele traz fundamento para esse daqui, e aí volta para esse. Tá joia? Vamos lá. O que é uma técnica esquecida? A técnica esquecida, ela se encaixa em três possibilidades. Só existem três possibilidades de uma técnica esquecida. Tá? A primeira possibilidade é se a técnica for omitida. Eu não fiz uma técnica, era fazer uma técnica, eu não fiz, fiz outra. Tá? Então, pulei aquela técnica, uma técnica omitida. Essa é a primeira situação de técnica esquecida. A segunda situação técnica esquecida é quando o tori ou o que muda a sequência das técnicas. Então ele mudou a sequência, era para aplicar uma técnica, aplicou outra. E a terceira forma de técnica esquecida é quando a posição inicial dos atletas eles entram na área invertido, tá bom? Deixa eu comentar brevemente sobre cada uma dessas situações aí com vocês. A técnica omitida não tem muito segredo, deixou de fazer a técnica, tá? A mudança de sequência das técnicas. Imagine que pode acontecer o seguinte: o atleta tem que executar um Seoinage, está na hora do Seoinage. Ele pula o Seoinage e faz o Kataguruma e as outras técnicas. Tá? Zero no Seoinage, técnica esquecida no Seoinage, e as outras técnicas são avaliadas normalmente. Tá bom? Pode acontecer uma outra situação. Pode acontecer uma situação em que ele inverte as duas técnicas. Ele executa o Seoi, o Kataguruma no lugar do Seoi, e depois executa o Seoi no lugar do Kataguruma. Aí é um caso de técnica esquecida para as duas técnicas. Tá? Porque onde era para executar Seoi, ele fez o Kataguruma, onde era para fazer o Kataguruma, ele fez o Seoi. Então é 0 e 0 que vai acabar contando. Tá bom? E o último a última dessas possibilidades é quando a posição inicial está invertida. Então isso acontece com alguma frequência nas duplas que começam a competir no Jun no Kata e estavam acostumados a competir em Nage no Kata e Katame no Kata, tá? Que são katas em que o tori fica à direita da banca, o que fica à esquerda da banca. No Jun no Kata é invertido, é o contrário. Tá? E às vezes a dupla esquece disso e entra na mesma posição como se fosse do Nage no Kata. Tá? Então, entrou invertido, é técnica esquecida na cerimônia de abertura. Tá bom? É aí que vai contar essa técnica esquecida. Um ponto importante aqui. Se todos os avaliadores considerarem a técnica como esquecida, daqui a pouco a gente vai ver um caso em que gera um pouco de dúvida, mas quando todos consideram aquela técnica como uma técnica esquecida, então, além daquela técnica receber uma nota 0, né? Além disso, a gente ainda tem que a nota total da dupla, total, vai ser dividida por 2. Tá? Mas ela é dividida por 2 uma vez só. Nós vamos dar uma olhadinha nesse caso aqui, um caso que aconteceu em Cancún, no Campeonato Mundial de 2018, numa dupla de Katame no Kata. Tá? Nós vamos dar uma olhadinha o que aconteceu aí. Tá bom? Vamos ver. Então dá uma olhada. Ele está executando agora o Gyaku Jujime, né? Então ele executa, terminou o Gyaku Jujime. O que o tori tem que fazer? Ele tem que se posicionar agora, tem que voltar, se posicionar na frente do Uke. O Uke volta para a posição de Kyoshi. Os dois ajustam o Judogi. O Uke deita de novo. O tori volta para a posição para começar, volta para essa posição onde ele está agora, para poder começar a série de Kansetsu Waza. Tá bom? Dá uma olhada o que ele faz, ó. Então, terminou o Shimeuwaza, ele deveria agora arrumar o Judogi. Só que ao invés de arrumar o Judogi, ele parte para o Dereshigi Hizagatame. Tá? E segue depois com a Shigarami e termina o Kata. Ou seja, ele pulou 3 técnicas. Ele não pulou uma técnica só. Ele pulou o Degarami, ele pulou o Dereshigi Jujigatame e ele pulou o Dereshigi Udegatame. Tá? Pulou as 3 técnicas. O que acontece em termos de pontuação? Bom, ele pulou o Degarami. Pulou o Degarami, então, técnica esquecida no Degarami. E, como obviamente ele esqueceu mesmo, né, técnica omitida, divide o total por 2. Tá? Esqueceu também o Dereshigi Jujigatame.
0 para o Derishig Jojigatame, técnica esquecida, mas não divide o total por 2 de novo. Tá? Já dividiu uma vez, não vai dividir de novo não. E depois ele esquece o Derishig Odegatame, então 0 nessa técnica, tá? Então técnica omitida de novo, e não divide o total por 2 outra vez. Tá bom? Então é assim que funciona. E um ponto interessante aqui é o seguinte, a única maneira de uma dupla conseguir uma nota 0 é técnica esquecida. Não existe outra possibilidade. Ah, mas se ele cometer um erro grande, um médio e 2 pequenos, que aí vai descontar 10 pontos, né? Seria 0. Vai contar como 1. O sistema de avaliação vai conferir um pontinho para aquela dupla. Tá? Então, se a nota total for inferior a 1 e não teve técnica esquecida, vai ser 1. Tá bom? Isso é técnica esquecida, são essas 3 possibilidades. E os erros grandes? Os erros grandes, eles acontecem aqui, ó. Então, existem 6 situações para um erro grande. São só 6 situações. As primeiras 4 são diretas. Tá? Não tem muito o que a gente questionar, não tem muita dúvida nem nada. Tá? A primeira é a posição inicial invertida para uma determinada técnica. Então, naquela técnica, o posicionamento dos atletas estava trocado. Tá? Veja que isso independe, não tem nada a ver com os atletas terem entrado invertido. Tá? Lembra que a gente comentou na técnica esquecida? Se entrou invertido, é técnica esquecida na cerimônia de abertura. Tá? Aqui nós estamos falando de uma técnica que é executada com os atletas em posição invertida. Naquela técnica, é erro grande. Tá bom? Pode acontecer, por exemplo, no Kodokan do Shinjitsu, da dupla entrar na posição certa e no meio do kata, tem algumas inversões de posição, né, a dupla erra essa posição e faz a técnica invertida. É exatamente esse caso aqui. É um erro grande naquela técnica. Tá? Ah, mas e se a dupla entrou invertida, executou, na Genokata, por exemplo, executou todo o teu azar invertido e depois lembrou e desinverteu, né, por ficar na posição certa. O que acontece? Bom, entrou invertido, então, técnica esquecida na cerimônia de abertura. Tá? 0 na cerimônia de abertura. Executou o Kyotoshi invertido. Erro grande no Kyotoshi. Executou Seoinage invertido. Erro grande no Seoinage. Executou Kataguruma invertido. Erro grande no Kataguruma. Lembrou e desinverteu. Lembrou, desinverteu. A partir daí, a avaliação normal. Tá? Então, é assim que funciona. Então, esse é um ponto que às vezes gera um pouco de dúvida. Mas a posição invertida é erro grande ou é técnica esquecida? Depende. Se for uma posição invertida na entrada, né, entrou invertido, é técnica esquecida na abertura. Se for na execução da técnica, é erro grande na técnica. Tá? Outro ponto que é bastante comum, esse é um dos mais comuns, tá? Que é a perda de controle. Então, quando o Tori, ou o Ke, principalmente o Tori, ele perde o controle daquilo que ele está fazendo. Tá? Então, por exemplo, faço um Okuri Ashiharai, na hora que eu varro, o Ke escapa e sai deslizando. Né? Sai deslizando, escapou. Na hora que ele escapa, nitidamente eu perdi o controle da técnica. Eu, como Tori agora, perdi o controle da técnica. Porque eu estou dando possibilidade para o Ke reagir. Para ele virar de barriga, para ele, né, de bruços, para ele poder reagir de alguma outra maneira. Tá? Então, isso é um caso de perda de controle. Tá bom? Outro caso de perda de controle, quando o Ke consegue ou acertar o Tori, é uma perda de controle, né? Então ele ataca e acerta, né? Não pode acertar. Ou quando ele escapa, no caso do Katame no Kata, por exemplo, né? Ou sai vazar, o Ke faz uma tentativa de escape e escapa. Né? Aí é um erro grande, tá bom? Outros erros que são bastante comuns. Perda de armas, no Kimi no Kata e Kodokan no Shinjitsu, né? A arma cai, escorregou a arma por algum motivo, caiu. Né? Então é um erro grande. E a perda de faixa. A perda de faixa, em cada técnica onde houver a perda da faixa, onde a faixa cair, vai ser considerado um erro grande. Então, por exemplo, comecei o kata no Seoi, na Genokata, no Seoi Nage, minha faixa caiu. Eu vou lá, arrumo a faixa, erro grande no Seoi Nage. Mais para frente, lá no Sumigaeshi, por exemplo. Lá no Sumigaeshi caiu de novo a minha faixa. Aí eu vou lá e arrumo outra vez. Erro grande no Sumigaeshi. Tá? Então, com cada técnica acontecer. Esses 4 eu não tenho muita dúvida. Os 2 próximos, eles são um pouco mais complexos. Tá? A técnica errada é quando o princípio está incorreto, tá? E nitidamente a técnica não foi esquecida, ela foi executada, mas ela foi executada errada. Tá?
Então isso é uma técnica errada. A gente vai dar uma olhadinha em algumas situações daqui a pouco, como por exemplo, na hora que o atleta vai fazer um ukigoshi, né, entrar com muita velocidade, passar do ponto e fazer um ogoshi. Tá? Então o princípio está errado. Mas não é que ele esqueceu que era fazer o ukigoshi, propositalmente ele fez um ogoshi, não é isso. Até sabia que tinha que fazer o ukigoshi, mas errou. Ele foi imperito na hora de fazer aquilo. E a execução pobre, que está em vermelho aí, ele é um tipo de erro grande que nós vamos discutir quando formos falar sobre erros médios. Então lá, quando a gente fala de erros médios, a gente volta para explicar o que é o erro pobre. Em linhas bem gerais, o erro pobre é uma situação muito particular em que eu posso, ao invés de quando eu identifico dois erros médios, ao invés de marcar erro médio, eu não marco nenhum erro médio, marco um grande quando tem esses dois erros médios. Mas é uma situação muito específica, nós vamos ver isso num vídeo mais para frente, tá bom? Com relação às regras da FIGE, um erro grande é quando a execução do princípio estiver incorreta. Tá? Estiver incorreta. Então a execução está incorreta, tá bom? E pontuação, tira 5 pontos. Vamos dar uma olhada em o que é avaliado como técnica errada. No Nage no Kata, a técnica em si, ela é o kumikata, o deslocamento, kuzushi, tsukuri kage, a projeção em si. O Nage no Kata é mais tranquilo de identificar o que é, quais são os limites da técnica que está sendo avaliada. Em outros katas, como é o caso do Jo no Kata, Kimi no Kata, Kodokan no Shinjitsu, são técnicas, tem uma sequência de técnicas até a finalização. Tá? Então, por exemplo, você tem uma sequência de técnicas no Jo no Kata, desde o ataque, a forma como gira e desloca o oponente reage, tem uma série de ações de reação, né, até o momento em que, por exemplo, eu concluo com uma posição de Seoinage. Né? Então, a técnica não é o Seoinage, a técnica é o conjunto todo da obra. Tá? Então, é tudo que a dupla realizou. Então, nesse intervalo todo, se o princípio estiver incorreto, é um erro grande classificado como técnica errada. Tá bom? Alguns casos no Nage no Kata, que eu tinha comentado, entra o Goshi ao invés do Ukigoshi, ou o Deashi Harai ao invés do Okuriashi Harai, na hora que vai varrer, o que está com os pés sem estar paralelos, né? Então varre um pé só, né? É um Deashi Harai. Ou no Harai Goshi. Harai Goshi é uma técnica de quadril. Às vezes o atleta faz a varrida, mas sem entrar o quadril. Então, se eu faço a varrida sem entrar o quadril, é praticamente uma técnica de ashi, não é mais uma técnica de koshi. Tá? No caso de outras técnicas, a sequência inteira tem que ser avaliada. Tá bom? Quando o Michel Kozlowski ele apresentou pela primeira vez, não, ele apresentou esse material algumas vezes em alguns seminários, né? E aí geraram dúvidas, ficaram algumas dúvidas em situações muito específicas se eu deveria classificar um determinado erro como técnica esquecida ou erro grande. Apesar de eu ter 3 situações para técnica esquecida e 6 situações, todas bem claras para erro grande, né? Em algumas situações acontece dúvida. Tá? Vamos dar uma olhada em alguns casos desses. Quando o que ele faz a ação dele completa, errada. Tá? Então, ele tem que fazer uma determinada técnica, ele vai lá e arma e bate. Não era para armar e bater, era para ele se aproximar. Ele vai começar a série de Ashiwaza, né? Então ele tem que se aproximar para fazer o Okuriashi Harai. Ao invés de fazer isso, ele arma, como se fosse no Ukigoshi, e bate. Tá? Então ele terminou a ação dele. Mas o Torin não se mexeu. O Torin nem se mexeu. O Torin ficou paradinho, viu que o que errou, ficou parado. Aí o que lembrou, voltou e fez de novo. Técnica esquecida. Tá? Já conta como técnica esquecida. Tá bom? Porque o que terminou a ação dele. Ele não começou e parou no meio. Ele terminou a ação dele. Tá? Outro caso. O que faz o ataque certo, mas o Torin não se move. Nesse caso, quem esqueceu foi o Torin. Tá? Ele não se move. Aí o que volta, ataca, e aí o Torin faz o que tem que fazer. Tá? Também, técnica esquecida. Porque nitidamente foi esquecido mesmo. Tá? Não tem muito segredo. E um outro caso, que acontece principalmente com o Q, quando o Q estiver totalmente perdido. Tá? Então, o Q ele tem que tomar uma atitude, ele tem que armar, por exemplo, para bater, né? E fica parado, ele não lembra o que ele tem que fazer. Aí passa um tempo, ele lembra e faz. Passa um tempo quanto? Se passarem mais do que 5 segundos, é considerado técnica esquecida. Tá? Se for menos do que 5 segundos, né, então esperou ali, contou até
2, 3, aí ele lembrou, erro grande, tá bom? Então é assim que funciona. E esse é um caso que eu comentei com vocês um pouco mais para trás, quando eu falei da técnica esquecida, lembra que eu comentei? Que se for unânime a decisão dos 5 árbitros, não são só dos 3 não, tá? Dos 5 árbitros, decisão por técnica esquecida, divide por 2. Em que caso pode não ser unânime? Porque geralmente quando é uma técnica esquecida é óbvio que foi esquecido. Tá? É muito difícil ter essa confusão. Mas nesse caso em particular, acontece quando é esse caso dos 5 segundos. Né? Pode acontecer, como ninguém vai ficar cronometrando, ninguém vai usar cronômetro para marcar esses 5 segundos, pode acontecer de eu, como avaliador, contar numa velocidade e um outro avaliador contar em outra. Tá? O outro avaliador conta mais rápido do que eu, por exemplo. Tá? Então, como o outro contou mais rápido, ele chegou no 5, enquanto eu estou no 3 ainda, por exemplo. E aí o atleta lembrou e fez a técnica. Então, para ele, chegou no 5, para ele é técnica esquecida. Para mim, é erro grande. Tá? Então, quando acontece um caso desses, e não tem acordo, e vai ficar dessa maneira, não, para mim foi técnica esquecida, para mim não foi, para o outro não foi, né? Aí a nota não é dividida por 2, porque não foi unânime. Tá? Então, para aquele árbitro, para aquele avaliador, vai ser 0, a nota vai ser 0, ele vai dar um 0, mas a nota não vai ser dividida por 2 por não ter sido unânime. Tá bom? Outro caso em que acontece também isso, né, de eu identificar que o que está totalmente perdido. Quando um dos dois faz a ação, faz uma movimentação, para, lembra o que tem que fazer, volta, começa de novo. É técnica esquecida. Tá? Então isso também é técnica esquecida. Um outro caso, quando um precisa lembrar o outro do que fazer. Se eu preciso lembrar porque ele esqueceu, então técnica esquecida, não tem muito milagre. Tá? Então se o Tori tiver que avisar o quê? Olha, você tem que fazer tal coisa, você tem que bater, você tem que fazer tal coisa. Ou o que tiver que avisar o Tori, não, você tem que ameaçar para eu poder fazer um degarame, por exemplo, né? Você tem que fazer uma ameaça. Se um falar com o outro para dar indicação, é técnica esquecida, tá bom? E um outro caso é que em algumas técnicas o que faz a ação e o Tori tem que pegar, tem que continuar, né? Em alguns casos o que não faz a ação dele, e aí o Tori vai e faz a ação que o que tem que fazer, tá? Então, por exemplo, no Nage no Kata, o que tinha que tomar a iniciativa do Kumikata, tá? Ele não toma a iniciativa do Kumikata, fica paradinho. Aí o Tori vai lá e pega o que, tá? Isso é técnica esquecida. Ok? Não é uma questão de sincronia entre os dois, né? Às vezes os dois vão juntos, alguma coisa do gênero, tal, por imperícia mesmo. Não, mas nesse caso não, nesse caso é por ter esquecido, o que não sabia o que fazer e o Tori teve que tomar a iniciativa. Tá? Então é isso que tem que ficar claro. Ok? E como que é considerado erro grande? Quando o Tori ou o que, ele começa a ação dele, mas aí ele lembra que está errado, ele para antes de concluir a ação, corrige e faz a técnica. Aí é considerado erro grande, não técnica esquecida. Tá? Então, por exemplo, aquele caso que eu comentei do Okuri Ashiharai, o que pensa que é para fazer o Ukigoshi. Então, o que vai lá, arma para bater, como se fosse no Ukigoshi, arma e bate. Poxa, se ele armou e bateu, ele terminou a ação dele. Se ele terminou a ação, técnica esquecida. Tá? Mas e se ele armar e não bater? Ele armou, poxa, lembrei o que tem que acontecer. Desarmo e faço a aproximação e faz o Okuri Ashiharai, por exemplo. Né? Erro grande. Ok? Vamos dar uma olhada em alguns exemplos práticos que aconteceram em competições. Esses exemplos que eu vou mostrar para vocês são exemplos que o Michel Kozlovski mostrou nos seminários que ele apresentou. Então não é uma opinião do NARD ou do núcleo de estudos, não é nada disso. Tá? São coisas que aconteceram de fato. E por ter pegado esses vídeos dos seminários, diretamente dos seminários, do vídeo dele, então a partir do vídeo do Michel, fui lá e peguei o vídeo que ele estava apresentando no vídeo dele, numa televisãozinha pequenininha assim. Tá? Então a qualidade do vídeo ficou ruim, mas dá para entender o que está acontecendo. Tá? Então apesar da qualidade não estar boa, dá para entender, e eu fiz questão de pegar esses vídeos, esses exemplos, porque não são exemplos que é o Nard que está falando, não. Quem está falando isso é o Michel Kozlovski, não sou eu. Tá bom? Alguns casos no Nage no Kata, né? Técnica esquecida. Então, se eu executar uma técnica só de um lado, tem que executar de direita e esquerda, né? Executo só de direita ou só de esquerda, técnica esquecida. Então, você esqueceu do outro lado. E é considerado erro grande quando ou eu realizo duas vezes e as duas do mesmo lado, para fazer direita e esquerda, eu faço direita e direita,
né? Pode acontecer. Tá? Então é considerado erro grande. Ou quando eu troco os lados. Ela fazer direita e esquerda, eu faço esquerda e direita. Né? Também é erro grande. E esse erro grande em particular de trocar os lados acontece muito no Ukigoshi, que é uma técnica que acontece naturalmente, ela é invertida, né? E às vezes a dupla esquece que essa técnica é invertida e aplica de direita e esquerda, e aí acaba acontecendo uma marcação de erro grande. Vamos dar uma olhada em algumas situações? Dá uma olhada nesse Seoi Nage aqui, ó. Ele faz o primeiro Seoi e dá uma olhada no que acontece no Seoi de esquerda com o Tori. Veja que o Tori ele se desequilibra, ó. Tá vendo que ele deu um passo para frente? Esse passo para frente configura um erro grande por ser uma perda de controle. Tá? Ele perdeu o controle daquela projeção. Ok? Então, por ter perdido o controle, erro grande tira 5 pontos, a pontuação vai ser no máximo 5. Tá? Se não for marcado nenhum outro erro. Ok? Haragoshi. Isso aqui são todas competições internacionais, tá? Isso aqui é uma competição lá na Europa. Veja que o Tori, ele comete 2 erros aí. Ele comete um erro que ele não entrou o quadril, ele só varreu. É o Harai-goshi. Então ele fez uma técnica de Ashi ao invés de Koshi. E o outro é o desequilíbrio, ó. Tá vendo esses passos que ele dá para trás? Esse desequilíbrio. Na verdade, esses 2 erros são 2 erros grandes que aconteceram. Tá? Então, no final das contas, ó, aconteceu um erro grande, que foi a perda de controle, esses passos que ele deu para trás, e um outro erro grande, que foi a aplicação incorreta do princípio. Ele aplicou uma técnica de Ashi, não de Koshi. Tá? Então foi outro erro grande. Mas eu não posso, do ponto de vista de pontuação, eu não posso marcar 2 erros grandes. Então o que eu faço? Eu marco um grande e um médio. Posso até marcar um menos meio, mas aqui nós não estamos comentando sobre menos meio ou mais meio nesse nosso estudo de hoje. Tá bom? Mas poderia marcar sim também. Então, como é um erro grande e um erro médio que foi marcado, no máximo a nota da dupla vai ser 2. E no mínimo 1, porque eles fizeram Harai-goshi. Pode ter feito muito mal feito, mas fizeram. Tá? Como se eu fizesse, por exemplo, o Kyotoshi. Eu faço o Kyotoshi, eu sou o Tori. Eu puxo o Q, aí o Q ele pula, e além de pular, eu puxo o Q para cima de mim e me desequilibro e caio. Ficou horrível. Ficou horrível esse Kyotoshi. Mas foi o Kyotoshi. Tá? Então, por ter sido o Kyotoshi, não é técnica esquecida. Só foi uma técnica muito mal realizada. E aí você pode marcar um monte de coisa e a nota mínima vai ser 1. Ok? Outro exemplo com Harai-goshi. Tá? Dá uma olhada que aqui, ó, um dos erros é o mesmo. Né? Ele também faz uma técnica só de Ashi. Ó. Ele não entrou o quadril. E além disso, nota o posicionamento do Uke agora. Ele faz esse erro dos 2 lados. Ó. Dá uma olhada. Onde está o Kuzushi aí? Ó? Não tem Kuzushi. O Uke se posicionou, ele ficou na ponta dos pés por conta própria praticamente. Tá? Não teve claramente uma ação do Tori puxando e fazendo o Kuzushi acontecer. Tá? Então, por esse motivo, teve 2 erros aí. Um erro grande, que foi a aplicação incorreta do princípio, igual ao anterior. Aplicou uma técnica de Ashi sem entrar o quadril. Tá? Então, não entrou o quadril, então não é uma técnica de Koshi. Erro grande. E aconteceu aí também um erro médio. A gente vai falar de erro médio no próximo vídeo, mas de qualquer modo já fica adiantado aí para vocês. Um erro médio que é a falta de realismo, o que se antecipou. Tá? Isso é bastante comum em vários katas, o que se antecipar, e em vários katas também o Tori se antecipar. Com relação à pontuação, igual ao anterior, pontuação máxima de 2. Dá uma olhada nesse Gyaku Jojijime. Dá uma olhada o que o Tori vai fazer. Ele se aproxima, posiciona o braço do Uke na lateral, e aí, ao invés dele fazer a entrada do Kumikata para o Gyaku, ele faz um ameaço como se fosse uma técnica de Kansetsu Vazal. Ele terminou até a ação. Aí ele lembrou, depois de terminar a ação, ele lembrou e aí fez o Gyaku Jojijime. Só que não adianta lembrar depois assim. Tá? Ele fez a ação dele completa. Ele fez o ataque completo. Então, isso é considerado como uma técnica esquecida. Tá? Porque o Tori fez a ação completa errada e depois reiniciou. Como é uma técnica esquecida, a nota dessa técnica é 0. Tá bom? Um outro caso aqui, o Degarame. Esse Degarame ele é um caso bastante interessante, porque ele mostra o Tori, na hora que ele pega o braço do Uke, ele pega o braço e depois ele solta e acerta a pegada. No que ele soltou aqui, ele perdeu o controle. Olha lá, nesse momento.
E olha a finalização também, ó. A finalização está errada. O braço esquerdo do tori está pressionando a mão do uke para baixo. Não é essa a finalização correta dessa técnica. Tá errado. Então, houve dois erros aí. Um erro grande, que foi a perda de controle, pegou e soltou. Ou às vezes você pega, escapa e pega de novo. Tá? Acontece várias vezes, principalmente o degarame. Isso acontece com muita frequência. Tá? Às vezes a dupla não está tão sincronizada, não está tão bem treinada, né? Erra um tempo e aí escapa e depois pega. Tá? Isso acontece com uma certa frequência. E um outro erro, que foi um erro médio, a gente vai falar depois do erro médio, mas de qualquer modo o princípio foi aplicado de forma incorreta. Tá? Então não é que ele não aplicou o princípio que tinha que fazer, ele fez o princípio, mas fez de forma errada. Tá? Então isso é um erro médio, portanto a nota máxima da dupla, assim como nos anteriores, é 2. No Kime no Kata e no Kodokan no Shinjitsu, né, existem alguns erros grandes que são comuns com outros katas. Tá? Então perda de controle, por exemplo, é um erro comum. Okay? Mas existem alguns erros que são particulares desses katas, como por exemplo perda de armas, né? São os dois katas que possuem armas. Então, pode acontecer, a arma caiu, né? Pode acontecer isso. Ou quando o tori ou o uke se tocarem durante um ataque. Tá? Isso também pode acontecer em outros katas, né? De acabar acertando, mas aqui, como a gente está falando de armas, geralmente pega com a arma, uma coisa assim. É mais comum nesses katas acertar pela dificuldade, pela complexidade do manuseio da arma em si. Tá? Então pode acontecer. Se eu encostei muito de leve no oponente, marca-se erro médio. Se eu fizer o ataque pegar mesmo, né, aí é um erro grande. Tá? Então, se você olhar nos critérios de avaliação, aquele que a gente traduziu, né, o núcleo de kata da Associação Judô Katatin traduziu, está disponível aí, está inclusive na descrição do primeiro vídeo. Tá? Vai lá, pega lá o critério já traduzido. Se você olhar nessa parte em particular, no Kime no Kata e no Kodokan no Shinjitsu, está escrito lá, tipo de erro, médio barra grande. O que significa isso? Se só encostar, médio. Se pegou de verdade, grande. Tá bom? Vamos dar uma olhada em alguns exemplos. O primeiro exemplo aqui, ó, Yokouchi. Então, a dupla está fazendo uma série de técnicas, está fazendo uma sequência apropriada, vai fazer a próxima técnica, fez a próxima técnica, tudo direitinho, e agora vai fazer o Yokouchi. O Yokouchi, o que tem que fazer o ataque com o soco lateral. Olha o que ele faz, ó. Ele esquece e faz o ataque de outra técnica. Aí ele lembrou e fez o ataque dele. Tá? Só que ele fez o ataque completo. Ele terminou o ataque inteiro. Tá? Por terminar o ataque inteiro, isso é considerado como técnica esquecida. Tá bom? Então, pontuação 0. Outro caso, o Shirodori. No Shirodori, em Tachiai, dá uma olhada como é que vai ser feito o Seoi que o tori vai aplicar aí. Dá uma olhada que esse Seoi não tem Kuzushi, não tem nada. Na verdade, o Uke até dá um pulinho para ajudar. Né? Esse foi um Seoi muito mal executado. Tá? Ele foi um Seoi de principiante, como a gente fala, tá? De pessoas pouco graduadas, etc., que vão fazer um Seoi, estão aprendendo a fazer o Seoi e faz assim. Tá? Então esse Seoi está muito mal executado. E claramente não existe controle nenhum por parte do tori. Porque se o Uke quisesse aí, ele tinha feito um Taisabaki e teria saído da técnica com muita facilidade. Tá? Então, o erro que aconteceu aí foi uma perda de controle. Tá bom? Então o tori ele perdeu o controle. Ele tem que fazer realmente o Kuzushi e aí fazer a aplicação da técnica. Tá bom? Um outro, então a pontuação no máximo 5. Dá uma olhada no que acontece nessa técnica do Kodokan Go Shinjutsu. Essa competição foi parte do Campeonato Mundial de Málaga em 2014. Essa é uma dupla italiana, a apresentação deles na final, eles terminaram em 6º lugar, essa dupla. E note o que vai acontecer com o bastão do Uke nessa apresentação. Tá bom? Essa apresentação está disponível na internet, você consegue achar e baixar na íntegra se você quiser. Tá? Então dá uma olhada no que vai acontecer. O comecinho eu deixei em câmera lenta, de propósito, só para a gente poder dar uma espiada no que acontece aí. Então dá uma olhada. Ó, na hora que ele arma para bater, nota que o bastão aqui, ó, ele está torto, tá vendo? Quebrou o bastão. Ok? Veja que esse bastão vai sair voando e o bastão quebrou antes de encostar no tori, ó, não encostou no tori. Tá?
Vamos dar sequência. Olha lá, o bastão saiu voando, tá vendo? Olha o bastão lá, caído no chão. E a dupla continuou executando, ninguém mandou parar, eles continuaram, né, executaram essa técnica, executaram a próxima técnica, etc. Veja que a banca ali atrás está um olhando para o outro, né, meio perdido o que tem que fazer e o que não tem que fazer. Tá? Aí eles continuaram na técnica seguinte e terminam o kata e tal, eles prosseguiram. Alguns pontos importantes da gente notar aí, pessoal. O primeiro ponto, o bastão quebrou por imperícia da dupla ou não? Não, então a dupla não tem que ser penalizada por isso. Tá? Então quebrou o bastão por provavelmente um vício do material. Tá? Então o material tinha algum vício oculto e arrebentou. Tá? Um nó na madeira, qualquer coisa assim. Tá bom? Então a dupla não tem que ser penalizada por isso não. Tá. Uma vez que quebrou, o que acontece? A partir do momento que quebrou, eu passo a trabalhar, ao invés de usar um bastão de 1 metro, né, o bastão tem cerca de 1 metro, ao invés de usar um bastão de 1 metro, eu vou usar um bastão, sei lá, de 50 centímetros. Vamos supor que quebrou mais ou menos na metade, né? Um bastão de 50 centímetros. A dupla não treina com bastão de 50 centímetros. Então, o que acontece aí? Com isso, eu prejudico a execução das próximas técnicas, se eu deixar seguir. Além de comprometer a próxima técnica, eu faço com que, pelo fato deles não terem treinado com um bastão reduzido, tá? Então lembra quando a gente falou no outro vídeo sobre repetibilidade, né? O kata tem que ser repetível. Tá? Então se ele se executar 3 vezes, tem que ser 3 vezes iguais. Como agora eu estou executando com um bastão menor, não necessariamente. Mas pior do que isso é o fato de, na próxima técnica, o bastão ele é usado de uma maneira pontual ali, vamos dizer assim, em relação ao tori. E aí, agora eu estou com um bastão não só mais curto, mas provavelmente com farpa e com alguma ponta. Tá? Então eu estou arriscando, eu estou colocando em risco a integridade dos atletas se eu deixar seguir. Tá? Que foi o que aconteceu aí. Tá bom? Então, houve algum erro aí? Houve. Qual foi o erro que aconteceu? A banca ter deixado seguir. Tá? Olha lá de novo, ó. Tá vendo? A banca não tinha que ter deixado seguir. Tá? A banca tinha que ter feito o quê? No momento que quebrou o bastão, o árbitro central tinha que ter se levantado e falado matê. E aí, ou troca-se o bastão na hora, competições internacionais geralmente têm um equipamento sobressalente, troca na hora e volta a aplicar daquela técnica em diante, tá? Ou se não tiver material sobressalente, já pegar de outra dupla, alguma coisa assim, essa dupla sai da área, as outras duplas se apresentam e depois essa dupla volta e apresenta o kata inteiro de ponta a ponta. Tá? É isso que o regulamento diz. Tá bom? Então, puxa, mas vou mandar parar a execução do kata no meio? Sim. Se é para preservar a integridade física dos atletas, sim, vai parar de executar no meio, como a gente faz no shiai. Tá? No shiai, se tiver algum risco qualquer à integridade do atleta, é papel do árbitro mandar parar. Ele manda parar, arruma o que tem que arrumar, né, garante que está tudo sob controle e aí segue. Né? É assim que funciona. Tá? Aquele matê preventivo, né, que a gente fala para evitar uma lesão. Aqui a mesma coisa deveria ter sido feita e não foi feita. Tá bom? Então, do ponto de vista de pontuação, algum desconto? Não. Pela quebra do bastão, não. Tá? Poderia ter desconto, sim, mas não pela quebra do bastão. Ok? Gente, muito obrigado pela participação aí de vocês, por terem assistido esse vídeo até o final. Espero que vocês tenham conseguido assistir o primeiro vídeo também. Continue assinando o nosso canal no YouTube e acompanhando a gente pelas mídias sociais. E no próximo vídeo nós vamos falar sobre os erros médios e os erros pequenos. Tá bom? Um grande abraço.